No ápice da popularidade de Power Rangers, a Saban, empresa dona da série, se depara com um obstáculo gigantesco, a própria popularidade da sua série. Essa é uma outra introdução de vídeo e que eu falo coisas que todo fã de Power Rangers já está cansado de saber. Mas vamos lá, porque é importante para o contexto da produção do show e, consequentemente, para a minha avaliação dele. Mighty Morphin Power Rangers fez um sucesso estrondoso, o que foi bastante inesperado, mesmo que desejado com todo o investimento de qualquer produtor. Porém, isso fez com que mais episódios precisassem ser entregues para a nova demanda de fãs, e é aí que está o problema. Não haviam mais episódios. Doomsday, o arco onde Goldar utiliza o seu próprio Megazord, Cyclopsis, é o último arco de Zyuranger, e ele já foi concluído lá na metade da primeira temporada de Mighty Morphin. E por causa disso, a Saban pediu para a Toei gravar um novo pacote de cenas de luta equivalente à metade de uma temporada de Super Sentai. E a Toei topou! Essa semi-nova temporada é conhecida pelos fãs como Zyu 2, e ela está presente nos últimos episódios da primeira temporada e nos primeiros da segunda temporada. Dessa vez, os atores japoneses até refletiram em seus personagens as personalidades e relações dos personagens americanos. Pensa num japonês gente boa esse pessoal, viu? Nem a própria Saban se esforçou tanto. E talvez por causa disso tudo que na minha cabeça fica confuso onde termina e onde começa a segunda temporada. Claro que existe o divisor oficial dos episódios, o 61 já é a segunda temporada. Mas não é essa sensação que passa ao espectador. Uma última crítica à primeira temporada que esqueci de mencionar na sua respectiva análise foi que o final é completamente anticlimático. Na metade da temporada eles enfrentam o Cyclopsis, que é um dos melhores vilões de toda essa saga, e é o único ponto dela que o Goldar parece um guerreiro de verdade. Mas depois de uma tonelada de episódios, não há conclusão desse arco. Essa suposta conclusão, entre muitas aspas, só é dada no começo da segunda temporada, quando eles trocam seus Zords. Mas enfim, nós estamos aqui para falar da segunda, não da primeira temporada. Então vamos lá. Novamente estarei assistindo na Netflix e em inglês. E ufa, nessa temporada temos apenas 52 episódios. Assim, ainda é bastante, mas pelo menos é o padrão de um show anual de 20 minutos. Com uma média de 50, eu consigo lidar mais tranquilamente. Pode parecer que 60 são só 10 ou 8 a mais e que não faz diferença, mas eu te garanto. Quando você estiver vendo episódios apenas esperando passar por mais 10, sendo que você já viu o melhor da temporada uns 10 episódios atrás, esses últimos episódios parecem demorar uma eternidade e parecem nunca acabar. Vamos começar com o maior elefante na sala. As roupas colã apertadinhas e coloridas não mudam. Elas são exatamente as mesmas roupas da temporada anterior. Isso me decepcionou bastante, porque depois de passar por 60 episódios com alguns arcos cansativos, eu esperava por algo mais fresco e novo para ajudar e manter o interesse vivo. Mas eu entendo o motivo dessa decisão. Como é um produto completamente ocidental, os produtores estavam bem cientes de que o público deles não lidava tão bem com mudanças tão drásticas ou completo abandono de personagens como é comum no Japão. Mas meu incômodo vai além disso. Eles não mudam as roupas, o que significa que seus capacetes ainda remetem aos Zords dinossauros. E por causa disso, eles ainda gritam o nome dos seus dinossauros Zords ao se transformarem. Porém, os seus Zords não são mais os mesmos. Como eles precisam de novas imagens de luta de mechas, eles usam imagens dos novos mechas da nova série Super Sentai a ser adaptada, Dairanger. Isso por si só causa uma confusão de edição, já que eles misturam imagens de Zyu 2 e a nova adaptação no começo da temporada. Então terão monstros que eram para atacar o Megazord anterior, mas acabam atacando o novo Megazord. Mas enfim,
O problema é como eles lidaram com essa limitação das roupas versus Zords. Nessa temporada, toda vez que eles chamam o Zord, ele se transforma completamente no novo Zord por um trovão que cai do céu, já que o nome do novo Megazord é Thunder Zord, que de Thunder não tem nada. Essa, de cara, é minha maior crítica essa temporada. Algo sobre chamar dinossauros e usar bestas místicas simplesmente me deixa muito incomodado. Mas apesar dessa crítica, a segunda temporada de Mighty Morphin Power Rangers melhora em todos os outros aspectos. Mighty Morphin 2, é assim que eu vou chamar essa segunda temporada, continua sendo uma série para crianças, o que já torna automático algumas lições de moral, personagens perfeitos e arcos que são solucionados rapidamente. Mas ela vai além disso. Lembra que comentei no primeiro vídeo que os personagens têm potencial, mas não são desenvolvidos, mas que isso também era pelo menos esperado? Bem, MM2, cada vez encurtando mais esse nome enorme, me surpreendeu ao trazer arcos que envolvem mais que medos individuais de cada personagem. Medo de peixe, Billy, faça-me o favor. E colocam as relações que eles têm entre si à prova. Mas não estou falando de uma magia da Rita forçando Tommy e Jason brigarem. Estou falando de quando Jason tem que salvar seus amigos que têm seus poderes sendo drenados por velas. Sou idiota na superfície, mas você lembra que Jason foi o responsável por salvar os poderes de Tommy, que também foram drenados por uma vela, e ele falhou no passado, fazendo Tommy deixar de ser o Ranger Verde. Uma perda que foi permanente nessa temporada e Jason teve que reviver tudo isso acontecendo com todos os seus outros amigos. Jason lembra disso e está afetado por isso. É claro que a execução é mais simplificada e rápida, além do furo de que os outros Rangers nunca tocaram nessa vela para ela sequer poder drenar seus poderes, como foi o caso de Tommy. Mas você consegue ver o personagem, Jason, vivendo com consequências e desenvolvendo suas novas atitudes a partir disso. E esse caso não é isolado. Zack recebe seu primo, que se torna um coadjuvante e que dá mais vida ao dançarino, com seu cenário em jazz. Trini ganha um par romântico, deixando só o Jason na chupeta, que se desenvolve por vários episódios, assim como foi Tommy e Kimberly. Não como Billy, pegador, que teve pelo menos umas 3 namoradas só na primeira temporada. Nerdão mesmo, hein? Enfim. Isso tudo não significa que a série se tornou um drama envolvente, só significa que é mais do que eu esperava. A impressão que fica é que escrevendo tanto esses personagens, finalmente os roteiristas conseguiram fazer coisas interessantes para eles instintivamente, por pura familiaridade mesmo. E então, eu finalmente comecei a me importar e ligar para quem eles eram por trás do capacete de motoqueiro com boca de dinossauro. Até que os atores de Jason, Trini e Zack se cansaram de sua agenda tumultuada e com salário de funcionário de McDonald's e decidiram sair do show. Claro, justo, mas o problema fica no gosto ruim que fica na boca depois dos episódios de despedida deles, já que os atores saíram de supetão e não gravaram nenhuma cena de despedida dos personagens. Os roteiristas tiveram que se virar com as imagens recicladas, desculpas ridículas como eles sendo escolhidos para uma conferência de paz internacional e pôr do sol, para mostrar só as silhuetas e você não ver a cara dos atores. Não me entenda mal, eu acho que os roteiristas e diretores fizeram milagre aqui para os personagens saírem de forma mais natural possível. Esse é o máximo que dava. Mas ainda assim, não dá para negar que fica um gosto ruim na boca, especialmente porque agora que eles começaram a ficar interessantes. Ai, vou sentir saudade. Tchau, gente. Alpha. É triste vê-los partir, mas por outro lado é emocionante ter 3 novos amigos. Tomara que eles escrevam. E com a saída desses 3, o que não deve ter faltado foram atores de ação querendo entrar na série. Então são introduzidos Rocky, o novo Ranger vermelho, Adam, o novo Ranger preto, e Aisha, a nova Ranger amarela. Uma coisa a ser notada é que dessa vez o asiático é o Ranger preto e a negra é a Ranger amarela. Eu não citei no primeiro vídeo, mas o fato do ator negro ser Ranger preto e a atriz asiática ser a Ranger amarela na primeira temporada gerou uma certa controvérsia sobre racismo na época dela. Eu, sinceramente,
acho que Power Rangers faz um bom trabalho em representatividade, trazendo sempre diversas etnias e gêneros, e todos sendo igualmente capazes na luta e sempre discutindo entre si todo tipo de assunto dos mais diversos tópicos, geralmente envolvendo algum bem maior social. Mas sobre os novos Rangers. Eles não tiveram a oportunidade de serem familiarizados entre os roteiristas e espectadores para terem arcos interessantes o suficiente. Mas no meio de personagens já bem desenvolvidos, e alguns até desenvolvidos bem demais, Tommy, eles ficam apenas na sombra desses personagens antigos. Às vezes, Aisha já esbanja Kimberly como sua melhor amiga, e não dá pra evitar um certo estranhamento disso, já que foram tipo uns 2 episódios pra ela soltar uma dessas. Mas sei lá, né, adolescentes. Mas novamente, isso é aceitável para o escopo do show. Mas uma coisa que não é aceitável, porém, é que os novos 3, ao contrário dos 5 originais, não tem nem sequer um arquétipo. Perdemos uma lutadora de Kung Fu pacifista, um lutador de Karatê honrado e um dançarino gente boa que sabe mágica, em troca de 3 ninjas. Só isso. Rocky é visto como salva-vidas em 1 ou 2 episódios na série inteira, Aisha gosta de não ter fogo por perto, e Adam, eu nem lembro nada do Adam. Nada mesmo. Mas, para compensar os novos personagens mais sem graça, Bulk School, os destruidores de comida sem qualquer graça que existiam apenas para bullying barato, voltam bem melhores que antes. Dessa vez, Bulk School tem um objetivo, eles desejam revelar a identidade dos Power Rangers. E isso me deixou conectado a eles? Sério, eu comecei a gostar deles e até a rir deles. Dessa vez eu os via tentar fazer algo que, por mais egoísta que fosse, seria algo que os motivasse e podia gerar consequências para a série. E isso me deixou interessado em ver seus planos e até torcer para que desse certo algumas vezes. Além de que isso mostrou mais o lado bondoso deles, ao invés de ser só o estereótipo de bullies. Sem contar que eles até salvam os Power Rangers. E falando com toda sinceridade, depois de Tommy e Kimberly, que já eram meus favoritos e continuam assim, Bulk School foram meus personagens favoritos dessa temporada. E além dos bullies, que se tornam personagens interessantes, a vilã Rita Repulsa, que antes era só uma bruxa mimada, agora é selada, substituída por Lord Zed. Olha pra esse cara, parece que ele veio direto de Mortal Kombat. Tudo nele faz um vilão mais interessante. Não só a aparência, mas também a forma que ele toma decisões. Ver os planos dele se frustrarem, ver ele ficar com raiva, são bem mais interessantes do que ver a Rita reclamar de dor de cabeça por algum motivo, pelo menos pessoalmente. E além disso, a Rita se liberta no futuro e faz Zed se apaixonar por ela, e eles se casam! Cara, ver esses dois vilões se casando foi um dos detalhes que mais gostei dessa temporada. Parece tão pequeno, mas o fato que esse casamento se desenvolve no futuro e que ele retrata uma relação até que genuína para os padrões de casamentos ocidentais atuais, tudo isso enriquece mais ainda e faz o espectador se sentir mais íntimo aos vilões. E por mais bestas que eles sejam, isso me fez torcer por eles diversas vezes, mesmo sabendo que eles estavam errados. Só o charme dos dois me faz sorrir sempre que ambos compartilham tela. Agora, novamente, o mais importante: porrada! No começo, eu tive certa resistência ao novo Thunderzord e todos os seus Zords animais, eu admito, vocês viram no começo do vídeo. Ele é um robô gigante com transições de cores bem mais sutis, ou seja, falta contraste. Você não identifica de imediato onde cada Zord vai e até se pergunta de onde vieram algumas peças. E ele usa uma katana, o que deixa ele bem longe das roupas de dinossauro dos protagonistas. E olha isso, os animais nem têm pernas. Depois do Tigre Dente Sabre correndo, ver essas bestas sem pernas me deixou bastante incomodado. Poder Thunderzord! Zordon e suas surpresas. Dessa vez não vai adiantar nada. Thunderzord, combate! Thunder Sabre, já! Energizar! Querem briga? Então lá vai! Thunder Sabre, em ação!
Mas o tempo passou e eu me acostumei bem mais com esse novo visual. E especialmente depois da introdução do Tigre Branco, que tem muita personalidade em suas cenas, e depois dos modos de batalha do Dragão Vermelho e do Tigre Branco também, eu comecei a me sentir mais atraído por esses novos designs. E quanto mais eu observava com atenção onde cada peça se encaixava, mais eu gostava desses novos Zords. Então eu percebi, o meu problema de verdade é o contraste entre as roupas de dinossauro e os Zords animais místicos. Isso sempre me incomodou no fundo da cabeça. Mas apesar desse incômodo, que não consegui me livrar, eu passei a gostar muito do Thunder Zord. O que começou com sem chance que esse dragão fininho virou esse cara parrudo. Se transformou em puta, então é assim que esse dragão vira esse cara parrudo. E o Thunder Megazord se tornou facilmente o meu Megazord favorito da primeira saga Mighty Morphin, pela criatividade dos encaixes, design de alguns Zords, especialmente Dragão Vermelho e Tigre Branco, e até pela ausência de um Ultra Zord exagerado, contando apenas com o White Tiger Zord, o qual é bem elegante e legal. E sim, o Thunder Zord é meu favorito de Mighty Morphin inteiro, incluindo os Megazords da terceira temporada também, mas ainda chegaremos lá. Dessa vez, as cenas de ação são primariamente gravadas pelos produtores americanos, já que eles precisavam usar as roupas antigas e os novos putties precisavam do Z no peito, coisa do Lord Zed, que é um vilão exclusivamente americano também. Mas os dublês em sua maioria continuam sendo orientais. Zelo pasuje, zelo si to pasuje. Minutlo. Então fica tudo até bem legal, mesmo sendo tão cansativo olhar para essas roupas de dinossauro com diamantes de novo. E eu deveria citar que os primeiros Rangers do Zordon na verdade são do faroeste e existiram porque Kimberly voltou ao passado? As roupas com detalhes de faroeste são legais até, mas é só isso, eles nem usam mais que uma vez na vida inteira. A música, como na primeira temporada, é excelente. Faço um destaque forte a White Tiger Power, tema de Tommy que substitui Go Green Ranger. Ela é diferente, não é tão modular para se encaixar apenas em combate, e mesmo com uma letra fraca, me faz ir atrás para ouvi-la fora do show de tão cativante. Aliás, que falando da trilha sonora, ela também está disponível no Spotify do Ron Wasserman. Pena que do Ranger Branco não está lá, mas hits como Abertura, Fight, Combat e tema do Ranger Verde, todos estão lá. Agora, eu gostaria de dedicar novamente um espacinho para o Tommy Oliver, atualmente o Ranger Branco, mas dessa vez sem polêmicas, apenas uma historinha pessoal. Depois de perder definitivamente seus poderes, Zordon e Alpha resolvem criar um novo Ranger, o Ranger Branco. Personagens como Richie, que era o par romântico da Trini, e Curtis, que era o primo do Zack, eram supostos candidatos ao novo posto de Ranger, mas como o arco foi bem objetivo, rápido e com muitas dicas sobre Tommy, eu não tive dúvidas de que seria ele o novo Ranger. Além de que eu já sabia disso anteriormente, né? Mas vocês me entenderam. Então, Tommy assume esse manto depois de se provar um bom Ranger de bom coração e assume o posto líder depois da saída de Jason. Na verdade é antes da saída de Jason, mas ele sai praticamente logo depois. Deixando o Ranger Vermelho, que já tinha uma personalidade meio fraquinha, com poucos arcos de desenvolvimento, mas esquecível ainda. Mas Tommy faz um bom trabalho como líder. Sua forma branca é bem distinta dos outros personagens, o que me deixa muito feliz em vê-lo em cena, já que é um suspiro de novidade no meio dos dinossauros da temporada passada. Além de que finalmente sua armadura é bem feita na versão americana também. É interessante que quando criança eu sempre quis ver o Ranger Branco na TV, já que eu o conhecia apenas pelo jogo do filme para Super Nintendo. E além disso, eu também nunca entendi se ele era o verde ou o branco. Pelo visto eu era burro demais para entender que ele foi os dois.
e eu achava que ele se tornava o branco durante o filme. Agora, depois de algumas décadas, finalmente saciei essa curiosidade e finalmente fui capaz de entender que ele é o verde e o branco. Devo dizer que estou pessoalmente realizado por finalmente vê-lo em ação e entender essa história besta. Obrigado a todos que participaram. Alpha e eu achamos que era hora de criar um Ranger ainda mais poderoso para combater Lord Zed e seus monstros maléficos. Para esse fim, um candidato foi selecionado e um novo Power Ranger foi criado. E agora, meus amigos, apresento o Ranger Branco. Seja bem-vindo, Ranger Branco. Chegou a hora de revelar sua identidade. Adivinha quem voltou? Eu não acredito. Mas e aí, cara? E por hoje é só. Se você curtiu, não se esqueça de dar o like neste vídeo e se você quer ver mais desse tipo de conteúdo e acompanhar a maratona, se inscreva no canal e ative o sininho. No próximo vídeo, iremos falar sobre o primeiro filme da franquia inteira, Mighty Morphin Power Rangers The Movie. Espero te ver lá também.